Luz, câmera, ação. Salve, salve, galerinha do bem. Hoje estamos aqui em mais um dia, iniciando o nosso vídeo 5 aqui do canal. Um assunto bem bacana. Eu particularmente sou suspeito a falar porque todos os vídeos eu tô achando bacana, né? Então, nesse vídeo eu vou falar como eu criei o símbolo da Fractus. Bacana? Então, roda a vinheta. Legal. Então, pessoal, como eu comentei na introdução do vídeo, esse é um vídeo bem interessante, onde eu vou falar sobre o símbolo da marca, né? O símbolo da Fractus, o que significa para mim e quais as inspirações eu utilizei para chegar nesse símbolo. Eu vou falar também sobre o pincel que eu utilizei ali para fazer a arte, né? O traçado e o que o símbolo representa de uma maneira artística, legal, que eu quis transmitir com essas informações ali na hora que eu desenvolvi a arte. Tranquilo? Então aqui partindo já direto para o conteúdo, como vocês sabem eu tenho um roteiro, então eu vou começar falando sobre o que significa o símbolo da Fractus, e esse é um significado pessoal, tá? Eu listei alguns tópicos para a gente ir se orientando, então eu vou fazendo uma leitura e a gente vai, como de costume, comentando alguns pontos que eu acho importante, tá? Então, a simbologia trata-se de um floco de neve, o lado frio do pêndulo, onde o sol se faz ausente, um lapso, um impulso, uma via para o sol. Então, essa é uma frase literal, né, que eu tirei lá no momento que eu estava definindo a marca. Então, eu escrevi isso aqui, eu tirei esse trecho e simplesmente trouxe ele para cá, de forma literal, como se fosse o significado do símbolo de uma maneira geral. Então, o símbolo, eu sei que às vezes ele lembra uma estrela, mas trata-se de um floco de neve, como eu já comentei com vocês no vídeo anterior. O lado frio do pêndulo, onde o sol se faz ausente. O que eu quero dizer com isso? Eu trouxe um pêndulo aqui para fazer um experimento bem rápido para vocês, para mostrar o seguinte. Quando eu pego um pêndulo, aqui o pêndulo está em repouso, né? Então ele não tem movimento algum. Se eu colocar o pêndulo para a esquerda, ele vai fazer o mesmo movimento para a direita, certo? Esquerda, direita, frio, quente, sol, lua. E assim sucessivamente. Onde eu quero chegar com isso? A Fractus, ela tem essa pegada mais dark, que nem eu já venho comentando com vocês desde o início, né? A gente tinha essa intenção. Quando a gente definiu a marca, a gente tinha essa ideia, né, de trazer um espírito, né, mais obscuro, mais dark para a marca. Então a gente fez isso de propósito, porém a gente sabe que, assim como o sol renasce todo dia, o pêndulo vai para um lado e vai para o outro, né? Então, assim como o sol faz esse movimento, fica escuro, à noite, dark, frio. Na manhã seguinte, o sol reaparece, e até eu coloquei aqui um cenário mais aconchegante. Você percebe que a tonalidade da luz hoje é um pouquinho mais voltada para o amarelo, para dar essa pegada de sol, como se o sol estivesse reaparecendo aqui no nosso cenário, sabe? Então a gente tem esse objetivo de trabalhar com os dois lados. Então, claro, a marca traz esse lado dark, esse lado frio, mas ao mesmo tempo a gente sabe que todo dia o sol renasce, né? Então, por isso, um lapso, um impulso, certo? Uma via para o sol, fechou? Então, seguindo aqui nas nossas definições, a estrutura principal do símbolo é um hexagrama, o escudo de Davi, que de acordo com a tradição judaica, era desenhado ou encravado sobre os escudos dos guerreiros do exército do rei Davi, simbolizando, portanto, proteção, uma armadura, né? A Fractus parte desse pressuposto. Quando eu optei por seguir com essa base, você percebe que o símbolo ele tem essa base, né, da estrela de Davi. Claro que tem algumas alterações ali, não é exatamente igual à estrela de Davi. Eu tomei cuidado, né, para não copiar o símbolo, para não ficar exatamente igual. Então eu fiz alterações, eu usei o símbolo como base, mas isso não tem relação nenhuma com o símbolo da estrela de Davi. A única coisa que eu consigo aproveitar da estrela de Davi é basicamente essa questão da proteção
Então a Fractus utiliza isso como se fosse uma armadura, né? O símbolo representa uma proteção e a gente parte desse pressuposto, legal? Então, esse símbolo pode ter inúmeras interpretações e ou abordagens. E aqui eu cito algumas, né? A maçonaria, por exemplo, utiliza esse símbolo. A Igreja Católica utiliza esse símbolo. O próprio judaísmo, que foi onde eu peguei essa definição aqui do escudo de Davi, né? E assim sucessivamente. Tem várias legiões, várias fraternidades, várias comunidades que utilizam desse símbolo. Não é uma coisa tão nova, né? O símbolo ele é bem conhecido, tem bastante história. Então a gente pegou alguns significados que faziam sentido pra gente, adaptou algumas coisas e trouxe o nosso próprio significado, trouxe a nossa própria interpretação. Legal? Então, no interior do símbolo há uma segunda estrela de 6 pontas, envolta por uma descontinuidade física que entrelaça o grande com o pequeno. O que eu tô querendo dizer com isso, né? Eu vou colocar o símbolo, eu sei que eu tô gravando o vídeo sem nada aqui de recurso, talvez eu pudesse estar espelhando a minha tela aqui, mas eu preferi seguir dessa forma pra gente ter um contato visual melhor. Eu posso colocar o símbolo depois aqui em algum lugar ou mostrando ele à medida que eu for falando. Quando eu fizer a edição, eu vou colocar ele aqui pra gente entender melhor, tá? Então, o símbolo tem uma descontinuidade física, que significa basicamente um vazio, né? Entre aquela estrela que tem dentro, que também é uma estrela de 6 pontas, com aquela estrutura que tem externa, né? Que é uma estrela também, duas ou três estrelas ali de 6 pontas, né? Inclinadas ali com um ângulo de 30 graus cada uma. Então, quando eu falo que existe uma descontinuidade física que entrelaça o grande com o pequeno, eu estou querendo basicamente dizer que existe uma união entre o grande, que é o todo, né? Que seria Deus no caso, e nós que somos o pequeno. E essa descontinuidade física, ela representa justamente esse meio não material, porque, como eu já comentei nos vídeos anteriores, existe um contato, existe uma ligação, todo mundo tem a sua definição de Deus, né? Cada um tem a sua. Isso não é sobre religião, não é sobre crenças, não tem nada a ver com isso. É simplesmente a gente tem uma ligação com algo. Eu, por exemplo, acredito que a gente tem uma ligação com algo maior, né? E essa ligação, ela não é física. A gente está aqui num plano físico. Então, essa descontinuidade no símbolo, ela vem representar justamente essa união e essa ligação que a gente tem com o todo, legal? Porque a gente sabe que essa analogia estimula, né, uma análise ali entre o microcosmos e o macrocosmo, do frio com o quente, do dentro com o fora e do individual com o todo, que é basicamente esse ponto que a gente chegou agora, né? Então, quando eu fiz aquele movimento do pêndulo lá no início do vídeo, representava essa dualidade, né? Que uma hora a gente tá frio, outra hora a gente tá quente, uma hora é noite, outra hora é dia, outra hora é lua, outra hora é sol. Então a gente tem essas variações. É normal na vida das pessoas, né, ter esse tipo de situações. Então o símbolo ele vem representar essa troca, ele vem representar, claro que é um floco de neve, mas ao mesmo tempo a parte de dentro do símbolo pode representar o sol. Então são várias representações que a gente consegue fazer ali usando esse mesmo símbolo, tá? Ou seja, é um convite para uma viagem de expansão da consciência. É olhar para dentro e entender o que está fora. Então, quando eu coloco ali uma analogia do grande com o pequeno, o grande seria Deus e o pequeno seria nós. Porém, no símbolo é inverso. Você olha para dentro do símbolo para você encontrar o grande. E a parte externa do símbolo seria nós, no caso, os seres humanos, o pequeno, certo? Então essa parte seria mais meio invertida, porque a ideia desse raciocínio é basicamente você olhar para dentro para encontrar o seu Deus, sei lá, na energia que você acredita, legal? Então, olhar as sombras para entender a luz e assim sucessivamente. E aqui eu cito um ícone da história, né, que foi Hermes Trismegisto. É uma pessoa que definiu
muitas das coisas que eu falo aqui, quando eu falo, por exemplo, de dualidade, enfim, eu não vou entrar no mérito do Hermes aqui, porque tem muito conteúdo sobre isso. Você pode buscar na internet algumas coisas para você entender melhor tudo o que ele disse, mas muito do que eu falo aqui é baseado nesses conceitos e eu me inspirei bastante nesse ser humano, né, que foi histórico, viveu no Egito e tal, beleza? Então, quando eu coloco no símbolo um triângulo voltado para cima e um triângulo voltado para baixo, isso também, em alguns casos, pode representar o Sol e a Lua, o masculino e o feminino, legal? Então, são todas as representações que estão dentro desse mesmo símbolo. Então, é um símbolo muito poderoso. Quando as pessoas olham para esse símbolo, eu particularmente, quando eu olho para ele, eu sinto algo bem intenso, sabe? Porque ele realmente, no nosso inconsciente, ele traz muitos significados, legal? Outro significado que traz o símbolo, tudo isso eu defini, tá? Eu escrevi, quando eu desenhei o símbolo, eu tinha esse objetivo. À medida que eu fui desenhando o símbolo, eu fui estudando ele e eu fui entendendo o que significava tudo isso. E uma última definição que eu trouxe aqui é que são as linhas do símbolo, né? Se você percebe, tem vários triângulos inclinados ali e as linhas, em alguns momentos, elas se cruzam formando uma espécie de teia, que representa a teia da vida, o entrelaçamento, a causa e efeito. Então, quando a gente coloca ali, por exemplo, que as nossas atitudes impactam na vida dos outros, não só na nossa própria vida, porque a gente já sabe, né? É aquela famosa frase, né? O que a gente planta, a gente colhe, mas isso não só relacionado à nossa própria vida. Isso também pode ser estendido para a vida de outras pessoas, né? Então, as nossas atitudes, elas impactam também na vida de outras pessoas e assim sucessivamente, gerando um efeito pêndulo, né? De causa e efeito, legal? Quente, frio, toda essa mesma história. Um fluxo e refluxo, legal? Então, seguindo aqui para a segunda parte do vídeo, eu já vou entrar, e agora eu espero que seja um pouco mais breve, né? Quais as inspirações que eu utilizei para definir o símbolo e tal. Então, como eu comentei no vídeo anterior, o símbolo ele foi... inclusive, eu convido vocês para assistir a série de vídeos, né? Tá bem bacana, eu tô explicando aqui passo a passo tudo que eu pensei, tudo que eu defini para criar a marca, né? O nome e tal, então eu vou compartilhar todo esse conteúdo com vocês. E eu espero que vocês maratonem os vídeos, que vocês assistam, deixem seu like, comentem, compartilhem, falem o que vocês estão achando do conteúdo, legal? Sintam-se à vontade para participar, e é isso. Então, o símbolo, ele foi inspirado no floco de neve de Koch, que é utilizado para definir a teoria dos fractais, que é da onde saiu o nome da nossa marca, né? Então tem um vídeo específico falando sobre isso. Representando a fragmentação, a quebra não apenas física, mas também de paradigmas, de barreiras, de obstáculos, de empecilhos, entendeu? Então, uma outra inspiração que eu tive no momento de criar esse símbolo foi que eu queria transmitir essa quebra, sabe? Essa fragmentação. Não apenas física. Claro, a gente sabe que existem barreiras, né? Por exemplo, quando um corredor está fazendo aquela corrida no atletismo lá com barreiras, ele salta por cima das barreiras. Mas na vida, a gente também tem que quebrar alguns paradigmas, né? Enfim, alguns obstáculos para a gente conseguir superar os nossos limites e alcançar aquele ponto que a gente tanto almeja, né? Então eu trouxe duas frases aqui bem impactantes, né, que impactaram bastante a minha vida no decorrer dos anos. Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. A primeira delas é: o limite é apenas uma barreira criada pela nossa mente. O que significa isso? Significa que se você não acredita no seu potencial, ninguém mais vai acreditar, né? Então tudo parte de nós acreditarmos em nós mesmos para conseguir chegarmos em algum lugar. Então, o primeiro que tem que acreditar no nosso potencial é a gente mesmo, sabe? Às vezes a gente pensa, mas fulaninho não quer que eu chegue lá, ou assim sucessivamente, né? Muitas das vezes essa barreira, ela foi imposta pela nossa própria mente, né? Então nós somos os primeiros que nos limitamos. A segunda frase que eu trouxe aqui é a seguinte: não sabendo que era impossível, ele foi lá
e fez. Essa é uma frase que tem um outro sentido, ela já não tá mais tão associada, no meu entendimento, ela já não tá mais tão associada a uma barreira criada pela nossa própria mente, porque muitas das vezes essa sementinha de dúvida, de desconfiança, de mas não vai dar certo, não, larga a mão disso, sabe? Aquela história que as pessoas comentam às vezes para nos desmotivar, e isso também não necessariamente de forma voluntária. Às vezes as pessoas simplesmente falam isso por causa de um inconsciente coletivo, né? Por exemplo, meu primo tentou e não deu certo, então pula fora disso, vai achar outra coisa, sabe? Uma generalização, um inconsciente coletivo, tá bom? Então, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, tranquilo? Ou seja, assim como o escudo de Davi, o símbolo representa uma proteção como uma armadura, utilizada para combater o mal, a inveja, o ciúme, o mau presságio e qualquer outro sentimento negativo disfarçado de positivo. Legal? O símbolo representa uma proteção psicológica e emocional contra as nossas próprias limitações, se foram impostas pela nossa própria mente, tá? É uma blindagem contra aqueles que abraçam pela frente e fincam facas pelas costas. E aqui eu coloco um parênteses, né, um grande parênteses. Fazer o mal sem saber. Ignorância. Muitas das vezes a gente percebe esse tipo de atitudes, né, de pessoas que, entre aspas, estão fincando facas nas nossas costas, mas essas pessoas podem estar fazendo isso tentando nos ajudar. Por exemplo, na cabeça delas, ela está falando assim, não, vou ajudar o cara ali e tal, tentar impedir ele de fazer tal coisa, ou tentar, sabe, arrumar um emprego para ele, alguma coisa assim, porque as pessoas normalmente, ou simplesmente não entendem o que você está fazendo e acham que estão tentando te ajudar, quando na verdade você entende de uma outra forma. Então, trata-se de uma ignorância, e quando eu coloco ignorância, eu não estou trazendo isso de uma forma pejorativa, mas sim de uma forma literal. A ignorância, ela é basicamente a falta de conhecimento sobre algo, né? Então a pessoa tenta te ajudar e na verdade ela tá te atrapalhando e assim sucessivamente, legal? E aí para finalizar aqui eu trouxe uma outra frase bíblica, né, que também é bem famosa, várias pessoas comentam por aí, eu trouxe ela aqui pra gente dar uma refletida junto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu não me engano, é João 8:32, alguma coisa assim, eu não tenho certeza, tá? Por quê? Porque é justamente aquilo que eu tava falando agora, alinhado com a ignorância, né? A ignorância nada mais é do que a falta de conhecimento sobre algo. Então, a partir do momento que você, por exemplo, entende essas coisas que eu tô falando aqui, se você entendesse essas duas frases, o limite é apenas uma barreira criada pela nossa mente, ou não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, isso aqui tem um peso, uma carga de conhecimento muito grande, sabe? Se a pessoa consegue entender isso e consegue aplicar isso na vida prática, poxa, é muito incrível o salto que a gente dá evolutivo em direção à realização dos nossos sonhos, né? Porque a gente simplesmente está conseguindo superar barreiras. Pelo simples fato de entender esse conceito, você já está superando um monte de barreiras. Legal? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tal como um veículo quebrado não poderá ser consertado até que o problema seja identificado. Então essa é uma frase que, para finalizar essa parte do tópico aqui, né, sobre as minhas inspirações. Então, se você tá com um veículo quebrado e você não sabe onde está o defeito, você simplesmente não vai a lugar nenhum até que você não encontre o defeito, tá? Então a mesma coisa, essas limitações da nossa mente, essas sementinhas plantadas na nossa mente. Legal? Então, partindo aqui para a parte final do vídeo, para o último tópico, como eu fiz para criar o símbolo? Então, a ideia desde o início foi utilizar um floco de neve como símbolo para a marca, e eu já tenho o registro no INPE da marca, e se você for pegar o documento lá, você vai ver que eu especifiquei o símbolo como sendo um floco de neve. Claro que a marca sofreu alterações, já são 2 anos que a gente está trabalhando, né, tanto no design quanto nessa parte burocrática, registro e tudo. Então a gente mudou a tipografia da marca, como vocês bem sabem. Hoje a gente está utilizando essa tipografia aqui.
a gente mudou o símbolo da marca. Não sei se vai dar para você visualizar aí. Bom, mas eu vou colocar o símbolo aqui na tela para a gente conseguir acompanhar. Mas a definição, quando você vai fazer um registro de marca, você tem que definir lá. E a gente colocou isso como sendo um floco de neve, tá? Claro que isso vai ser atualizado e tudo mais. Enfim, não é assunto para esse vídeo. Existem inúmeros desenhos de floco de neve disponíveis na internet. Então, quando eu cheguei nesse símbolo, eu basicamente me inspirei em um desses símbolos. Eu dei uma pesquisada ali, sei, vou ver o que tem aqui de símbolos. Então, quando eu olhei algo parecido com isso que eu estou utilizando hoje como símbolo da minha marca, que lembra esse símbolo, eu olhei para aquele símbolo e pensei, caramba, que coisa mais interessante, sabe? Me chamou muito a atenção. Ele já, imediatamente, eu fui direcionado para ele e comecei claro, a pesquisar os significados que tinham ali e tal. Adaptei, fiz todo o desenho de novo no Illustrator, né? Eu não vou abrir aqui o software. Talvez fosse legal abrir o software aqui para mostrar, mas eu não vou fazer isso agora. Talvez num outro vídeo eu mostre o desenvolvimento prático do símbolo, não é o momento agora que a gente está falando sobre o significado. E outro ponto que eu coloquei aqui é que eu não utilizei nenhum tipo de inteligência artificial para desenvolver o símbolo, tá? Então, eu fiz o desenho totalmente ali, começando com linhas, eu comecei com 2 círculos, um círculo dentro do outro, depois eu tracei os eixos, né, principais ali que seriam as estrelas, depois eu tracei as estrelas, né, depois eu fiz os recortes ali nas formas geométricas, por fim eu apaguei aquela parte interna que mostra, onde eu expliquei que existe aquela descontinuidade, né, onde eu quis representar aquele entrelaçamento do grande com o pequeno, de nós com o todo, né, e esse entrelaçamento ela tinha que ser descontínua. Então, quando eu falo uma descontinuidade, eu estou falando basicamente num espaço vazio, legal? Então, para finalizar aqui o entendimento de como eu fiz para criar o símbolo, né? Depois que eu desenhei os círculos, depois que eu desenhei as linhas ali das estrelas, eu basicamente entrei com a parte artística, né? A finalização da arte, que foi a utilização dos pincéis. Então, eu utilizei pincéis artísticos, basicamente pincéis de carvão e pincéis de lápis. Dependendo do local que eu tô aplicando a arte, aqui, por exemplo, eu coloquei um pincel de carvão, se não me engano, ou lápis, eu não sei. Eu preciso, porque são várias aplicações, dependendo do local que eu aplico, eu preciso dar uma alterada nessa arte, legal? Mas a representação é a mesma. O que eu quero transmitir com isso é a mesma. Porque eu crio propositalmente um efeito riscado. Não sei se você percebe isso, mas dá a impressão de que eu tô meio que riscando o símbolo, sabe? Um efeito levemente irregular e com algumas falhas. Como se fosse um efeito ritualístico, sabe? Feito à mão. E lembrando, né? Muito importante. Puramente artístico, né? Então, a essência da marca é dark. Quando eu falo que eu tenho um símbolo que conversa com o nome, que conversa com a identidade visual, toda essa questão eu trouxe e coloquei dentro da logomarca para justamente transmitir toda essa ideia que eu tentei explicar aqui para vocês. Legal? Então, hoje foi um vídeo denso, com bastante informações, né? Eu falei bastante coisas aqui. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu comentei, tudo que eu expliquei. Lembrem-se, esses significados, essas abordagens que eu trouxe, é uma coisa que eu criei, não tirei isso de lugar nenhum. Claro que eu me inspirei em algumas coisas, mas não tem nada a ver, por exemplo, com outras entidades, outras organizações que utilizem símbolos parecidos, tá? O significado do símbolo para outras organizações é o significado deles, eu não tenho nada a ver com isso. O símbolo que eu utilizo aqui e os significados que eu trouxe é basicamente o que eu apresentei nesse vídeo, legal? Então, partindo aqui para o encerramento, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do símbolo, que vocês tenham se entendido como que eu fiz para criar um símbolo, se inspirado nesse movimento, né? E que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, comentar, compartilhar com algum amigo. Hoje um vídeo um pouco mais
mais sério, né? Porque quando a gente fala de símbolos, a gente tem que levar isso a sério. Afinal de contas, as pessoas podem interpretar de uma maneira equivocada. Então, é um vídeo importante, é um vídeo que eu acho relevante, que agrega valor à marca. E é esse o nosso objetivo aqui, construir uma marca de roupa que tenha valor agregado, que tenha sentido, que seja algo positivo, por fim, na vida das pessoas. Legal? Então até a próxima, pessoal. E não se esqueçam do nosso lema: coragem, respeito e liberdade. Legal? Sendo assim, fui!